Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, converso com o coordenador do Comitê Estratégico do Vale do Taquari, Ricardo Wagner. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia a todos os nossos ouvintes da Tirol. Uma alegria estar aqui na rádio novamente, conversando especialmente hoje, sobre o Comitê Estratégico do Vale do Taquari, uma entidade nova que tem surgido com respaldo da ANVAT, Associação dos Municípios, e hoje conversando aqui contigo na Tirol sobre esse comitê tão importante que surgiu. Ricardo, conta pra gente o que é e como surgiu esse comitê. Então, Bruna, existem muitas entidades no Vale do Taquari. Entidades como a ANVAT, entidade como a SIC Regional, entidade como a Associação dos Vereadores, entidades como a Anturvales. Então, são várias entidades que estão discutindo pontos e questões muito objetivas. Por exemplo, o SIC do Vale do Taquari, principalmente, está interessada nas questões que envolvem o comércio, a indústria, os negócios. A Anturvales foca na questão do turismo. A ANVAT foca na questão dos prefeitos e a questão dos prefeitos que eles têm que discutir e resolver. E cada um, dentro dessa complexidade que nós temos na nossa sociedade, cada um foca nas coisas que lhes interessam. Mesmo assim, esses grupos, entre eles, por exemplo, a ANVAT do Vale do Taquari, que reúne os prefeitos do Vale do Taquari, nunca trabalhou de forma muito unida, sempre era alguém que puxava um pouco, fazia alguma coisa, mas esse ano que passou, teve um diferencial. Por quê? Porque os prefeitos quase que foram obrigados a se unirem em função de todas as contingências que aconteceram no início do ano passado, toda a estiagem que aconteceu, depois veio a pandemia e, por fim, houve a enchente que causou grandes problemas. Então, foram muitos problemas que aconteceram no ano passado. E, de certa forma, com certa habilidade, o prefeito, que era o presidente, e eu vou chamar carinhosamente de Lelo, o prefeito lá de Imigrante, ele teve a habilidade de reunir os prefeitos e, de acordo com a necessidade, acabaram indo 11, 12 prefeitos para Brasília e perceberam a força que tiveram por essa união. Pela primeira vez isso aconteceu, que de uma forma se uniram para buscar alguma coisa para o Vale. A mesma coisa aconteceu, eles se uniram quando foi para questões das decisões sobre as bandeiras e como iria se tratar. No Vale do Taquari, os prefeitos de novo se reuniram para ver qual é que iam ser as diretrizes que iriam tomar como região. E isso criou uma sinergia muito grande entre os prefeitos. Mostrou realmente que essas entidades se unindo têm mais força. Bem, isso apenas foi, como tu pediste, como é que começou? Isso apenas foi, vamos dizer assim, uma fagulha que botou fogo numa grande floresta, porque eles começaram a ver que era necessário se unirem como Vale. E essa é uma bandeira que já nós viemos levantando há muito tempo, o processo de regionalização, porque esse processo de regionalização no mundo todo aconteceu. O processo de regionalização começou a nível de blocos econômicos internacionais, de nações. Por exemplo, a Europa se reuniu, depois a Ásia, depois norte da América, aqui no sul nós nos reunimos também com o Cone Sul. E, na verdade, as nações se reuniram porque elas entenderam que elas são mais fortes juntas do que isoladas. Pagaram algumas até um preço alto, mas sabiam que era tão importante estar junto que estavam dispostas a pagar esse preço tão alto, como aconteceu com a Grécia recentemente, que pagou um preço altíssimo para estar junto no mercado comum europeu, nesse bloco que existe na Europa. A mesma coisa que aconteceu na Europa, nós podemos ver, e nas outras nações que se uniram, nós podemos ver de forma micro, aqui na nossa própria cidade de Teutônia, como, por exemplo, com uma cooperativa. O que é cooperativa? É um processo de união, não pode se chamar bem regionalização, mas é um projeto de união onde entidades, grupos mais fracos se unem para se tornarem muito mais fortes.
E eu sempre gosto de falar que existe algo que se chama sinergia. A sinergia é o resultado dessa união. O que é a sinergia? E a forma boa de explicar, Bruna, é que se a gente pegar um cavalo sozinho, ele tem a capacidade de puxar 2 toneladas. Mas se a gente pegar uma parelha de cavalo, colocar eles para trabalharem juntos, eles conseguem puxar, pela lógica seria 4 toneladas. 1 mais 1, um cavalo 2 toneladas, mais 1, 2 toneladas seriam 4 toneladas. Mas juntos eles conseguem puxar até 29 toneladas. Ou seja, aqui mostra que trabalhando juntos se tem muito maiores resultados, se consegue uma força muito maior. Enquanto nós, do Vale do Taquari, como municípios, estamos trabalhando isoladamente, cada município fazendo, muitas vezes nós nos tornamos, inclusive, competitivos entre os municípios, em vez de tornarmos cooperativos entre os municípios, unindo-nos, para sermos competitivos fora da região, ou seja, competitivos para fora e não competitivos dentro da região. Quando nós competimos dentro da região, nós nos matamos mutuamente, mas quando nós cooperamos mutuamente, nós podemos sermos fortes para fora da região. E esse sentimento de a gente se unir, esse sentimento de estar juntos e fazer um projeto junto como região, não é alguma coisa nova, é alguma coisa que já é um anseio premente que vem de muitos anos, com quem a gente fala, com qualquer líder que a gente fala, a mesma coisa, dizem a mesma coisa, nós precisamos pensar regionalmente, precisamos pensar a nível de região. Mas não havia iniciativa, porque não havia nada, além do CODEVAT. O CODEVAT ele foi criado para isso, só que o CODEVAT é uma entidade que tem o orçamento muito, vamos dizer assim, muito curto. Esse ano, a CODEVAT tem um orçamento de R$21 mil. Então, com R$21 mil, dá R$2.000 disponível, nem isso, 1.000 e poucos por mês, não consegue nem alugar uma sala, não consegue fazer muita coisa. E tem muitas atribuições que cabem ao CODEVAT. Com isso, os custos esvaem e desaparecem. E de uma forma geral, em todo o estado, mesmo que os conselhos de desenvolvimento, os COREDs, tenha sido algo fantástico. Na verdade, o Rio Grande do Sul foi um dos pioneiros nesse processo de regionalização no Brasil, criando os conselhos de desenvolvimento. Esses conselhos de desenvolvimento, por algum motivo ou por outro, em todo o estado, não apenas o CODEVAT, não conseguiram alcançar aquilo que deveriam de alcançar. Por muitos motivos, como eu falei, por falta de entendimento, por falta de apoio do governo do estado, por falta de compreensão de todo o processo de regionalização, por falta de engajamento. Bem, pode-se colocar muitas coisas que aconteceram. E ele foi construído com uma base no desenvolvimento econômico, mesmo que esse não tenha sido a principal função dele no início, mas sempre era esse o foco. Então o Conselho de Desenvolvimento, agora com muitas novas pessoas na direção dessas novas entidades, por exemplo, o novo prefeito que começou agora a presidir a ANVAT, prefeito de Santa Clara, e Paulo, ele tem essa visão também. Como o prefeito Lelo também tinha essa visão. Como o prefeito de Estrela, que é aquele que acolhe a ANVAT, também tem essa visão de regionalização. Mudou-se também agora a questão da reitoria da Univates. Ou seja, e a Ivânia, que assumiu, a nova reitora que assumiu, tem essa visão também. Mudou agora a presidência do CODEVAT também, que também tem uma visão assim. Mudou a presidência da Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, que está junto nesse pensamento também. Ricardo, eu diria que esse processo de regionalização já vem sendo falado, debatido, desde as eleições, em que voltou-se um pouquinho o olhar para essa situação de que a nossa região não tem uma representatividade política, por exemplo, de deputados. Bruna, talvez esse tenha sido o maior de todos os motivos, porque hoje nós não temos ninguém que nos representa a nível de Estado. Ou seja, temos um pseudo-deputado estadual, porque tem um pé aqui dentro do Vale do Taquari, busca os votos aqui,
tem alguma pequena ligação com a parte alta do Vale do Taquari, mas realmente nós não temos nenhuma representatividade efetiva e objetiva do Vale do Taquari que representa objetivamente o Vale do Taquari, nem a nível de deputado estadual, nem a nível de deputado federal. E isso, Bruna, é talvez uma das coisas que mais precisam ser impulsionadas. Por quê? Porque nós não tendo liderança a nível de Estado, não existe ninguém que lute por nós. Não existe recursos que venham objetivamente, nós pegamos apenas as migalhas daqueles que estão lutando por suas regiões. Então, quando sobra alguma migalha, vem para o Vale do Taquari. Mas nós mesmos somos culpados disso, Bruna. Por quê? Porque como Vale do Taquari, nós poderíamos ter pelo menos 3 deputados estaduais. Mas nós votamos em deputados daqueles que vêm buscar de fora da região. E agora, lamentamos, porque nós não temos representação e não vem recursos, não vem gente que planeja, não vem gente que olha o Vale do Taquari com olhos, vamos dizer assim, mais críticos que possam ajudar. E esse talvez seja o maior clamor, o maior motivo, um dos maiores motivos, além de planejar estrategicamente o Vale do Taquari e pensar estrategicamente o Vale do Taquari. Vou te dar alguns exemplos aqui, Bruna. O Vale do Taquari detinha a cidade mais alfabetizada do Brasil. Tu sabes que Estrela foi a cidade mais alfabetizada do Brasil por muitos anos. E Teutônia, ele recebeu esse legado como herança. E Teutônia foi a cidade mais alfabetizada do Brasil. Eu me lembro quando o nosso ex-prefeito, Elton Klepka, foi num programa nacional de televisão, recebeu um prêmio como a cidade mais alfabetizada do Brasil. Hoje, nem Estrela, nem Teutônia, e ainda mais, não existe nenhuma cidade do Vale do Taquari que estão entre as 100 primeiras cidades mais alfabetizadas do Brasil. Perdemos esta posição, perdemos isso que nós tínhamos de grande valor, e absolutamente, eu estou falando aqui agora, e eu te vejo um pouco espantada com isso, como sempre quando eu falo isso, eu vejo as pessoas espantadas, porque nunca ninguém provavelmente tu ouviu alguém falar sobre esse assunto. Nunca tu não ouviu alguém dizer, nós precisamos trabalhar, não podemos perder esse valor tão grande que nós tínhamos, que era uma marca que nós tínhamos na nossa região. E perdemos, e não houve ninguém que lutou por isso. Outra coisa, nós falamos que estamos num vale de riqueza, num vale onde existe trabalho. E isso é de certa forma verdade, mas de certa forma nem tão verdade assim. Por quê? Porque se nós olharmos o PIB per capita do Vale do Taquari, é menor que a média do PIB per capita do Estado. Ou seja, nós estamos a nível de renda per capita no Vale do Taquari menor que a média do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós estamos abaixo da média. Nós pensamos que somos ricos e que somos abastados, que somos diferenciados e, na verdade, nós estamos abaixo da média. Então, muitas vezes, nós não olhamos os números, não olhamos as coisas que estão acontecendo, apesar que nós temos grandes valores, temos a segunda maior cooperativa, né, do Rio Grande do Sul, temos a 6ª maior cidade de qualidade de vida do Brasil, mas em outras coisas estamos perdendo e muitas vezes não estamos nos dando conta disso. E isso nós precisamos ter um grupo que não pensa apenas isoladamente em turismo, isoladamente em comércio, indústria, ou sobre a questão de prefeituras, mas que pensa o Vale do Taquari como um todo, onde junta todas essas pessoas que eu te falei, onde junta todas essas entidades para discutir sobre essas questões e esses assuntos. O Comitê Estratégico do Vale do Taquari surge então como uma forma de união de todas essas entidades. E nesse sentido, quem são as pessoas que fazem parte do comitê? Normalmente presidentes? Isso, presidentes e algumas pessoas estrategicamente de influência e que têm uma visão estratégica dentro da sociedade. Porque quando nós fizemos um planejamento, Bruna, muitas vezes se faz um planejamento de gabinete, ou seja, um planejamento onde pessoas que são especialistas e técnicos, veem as coisas que estão acontecendo no mercado, veem as vocações que existem numa região e fazem um planejamento estratégico. E de fato isso existe, um planejamento para o Vale do Taquari. Existe a Codevat,
tem um planejamento estratégico do Vale do Taquari, mas eu perguntei para muitos prefeitos se eles conheciam o planejamento do Vale do Taquari. Eles disseram, eu sei que existe. Ou seja, aqueles que são dos maiores responsáveis por fazer as coisas acontecerem não sabem absolutamente nem o que está dentro desse planejamento. Então, o que nós pretendemos é juntar todos aqueles que têm poder de influência, poder de decisão, aqueles que estão manejando as coisas, os recursos, as capacidades, as decisões, as entidades, para que eles façam parte disso, porque no momento que eles estão envolvidos nas decisões, automaticamente eles estão comprometidos com aquelas decisões também. E automaticamente eles vão empreender ações relativas às decisões que serem tomadas. Então, isso que tu falaste é bem verdade, ou seja, todos aqueles que são presidentes, aquelas pessoas ou delegado deles, estão juntos nesse comitê estratégico e algumas outras pessoas chaves dentro da nossa sociedade, pessoas de influência, pessoas que têm poder de decisão, pessoas que podem contribuir, pessoas que têm uma visão de uma certa forma, e esse comitê não está completo ainda, está compreendendo? Nós estamos começando, vamos fazer estamos nas primeiras reuniões e estamos discutindo, vamos discutir quem mais nós poderíamos agregar, para quê? Para que a gente pudesse, para que a gente possa influenciar ainda mais, não apenas fazer um planejamento, mas trazer ele para a prática de fato. Bruna, realmente nós temos um potencial muito grande. Nós somos chamados hoje Vale dos Alimentos. Isso é uma grande coisa, uma boa parte da riqueza, praticamente 20% de toda a renda dos municípios, de quase todos os municípios do Vale do Taquari, vem da agricultura ou vem do agronegócio. Mas nós precisamos entender que existe uma base e a geradora da nossa riqueza é isso. Só que se nós quisermos pensar em um desenvolvimento e geração de riqueza a nível maior para o Vale, a nível de desenvolvimento maior para o Vale, nós temos que entender que, por exemplo, Estados Unidos é o maior produtor de muitas coisas. É o segundo ou terceiro maior produtor de trigo do mundo, provavelmente o maior produtor de carne do mundo. Tem uma agricultura e uma pecuária fortíssima. Só que a economia deles, talvez a agricultura mais forte do mundo seja a agricultura dos Estados Unidos. Mas a agricultura para os Estados Unidos, a agropecuária, quando eu falo em agricultura, representa 1% do PIB deles. Então, é uma geração de riqueza muito grande, mas se nós quisermos alcançar outros patamares, nós precisamos continuar investindo na agricultura, mas também precisamos desenvolver novas vocações para o Vale do Taquari, que geram outros tipos de riqueza e riquezas com valores agregados mais altos também. Então nós precisamos pensar, nós temos muitas coisas que o Vale do Taquari tem para oferecer, muitas capacidades, e não simplesmente porque herdamos a agricultura, quando Dom Pedro II ele loteou o Vale do Taquari e para fazer as colônias de 48,4 hectares e disse que o Vale do Taquari seria um polo de abastecimento a nível de alimentos para o Brasil inteiro. Essa foi uma herança que nós recebemos. Não significa que nós precisamos ficar apenas nisso. Precisamos investir nisso, precisamos crescer, precisamos consolidar essa posição e investir, trazer mais investimentos, mas ao mesmo tempo precisamos desenvolver outras vocações que já aparecem no Vale como vocações que temos para gerar mais riquezas ainda. Ricardo, infelizmente o nosso tempo é curto. Agradecendo a tua presença, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais também. Então, Bruna, eu que agradeço, muito obrigado a ti, obrigado a Tirol, por esse momento que tivemos aqui. Creio que foi importante e quero convocar todo mundo para estar junto, fazer suas contribuições. Vai haver um momento que essas posições vão ficar abertas para toda a população, poder contribuir, participar junto de reuniões, de fóruns que vamos ter. E já quero convidar o povo para estar junto conosco, para contribuir, porque eu sei que tem muita gente que também tem esse anseio e gostaria de contribuir. Está aí o convite aberto. Muito obrigado, Bruna.
Obrigado a todos, Deus abençoe a todos nesse dia e que tenham, nós estamos no início da semana, que tenham uma boa semana a todos, semana abençoada. Obrigado, Bruna. Nós desejamos muito sucesso à entidade e esperamos que em breve possamos falar mais um pouquinho sobre ela. Com certeza.